Pessoal, o velho novo líder do campeonato voltou ao seu lugar, a qual nunca deveria ter saído. O Botafogo voltou à liderança após aplicar um verdadeiro sacode, um verdadeiro vareio de bola para cima do Palmeiras dentro do Allianz Parque. Um verdadeiro 3-1 digno, né, de repercussão nacional. O Botafogo que venceu ontem o Palmeiras no Allianz Parque por 3-1. A mídia está repercutindo demais essa vitória. Então ficou interessado, quer saber tudo que a mídia falou sobre essa vitória do Glorioso para cima do Palmeiras. Então assista esse vídeo até o final. E chamamos a Roberta Barroso porque ela mostra como o Glorioso derrubou o Allianz Parque. Final de campeonato gera ainda mais ansiedade, pressão. E esse não era um jogo qualquer. Palmeiras e Botafogo sabiam do peso dessa partida no Allianz Parque e foram à luta. O Palmeiras, à vontade, em casa, começou se impondo. Rafael Veiga cobrou escanteio, Gustavo Gomes mandou de cabeça pertinho da trave. O Botafogo tentava aproveitar os espaços deixados pelo Verdão. Almada tentou invadir a área, pediu falta, o juiz deu o escanteio, que gerou um novo escanteio e saiu o gol. Jogada ensaiada. Alex Telles cobrou, Almada mandou para Gregory abrir o placar. O Palmeiras passou a correr atrás do resultado. Rony acertou a trave. Estevão cruzou na medida para Marcos Rocha. John fez milagre. Grande exibição, importante ele, como todos os outros, daqueles que tiveram a dar o seu contributo para podermos demonstrar mais uma vez um Botafogo muito forte. O segundo tempo começou de novo com o Palmeiras procurando o gol. No cruzamento fechadinho de Rony, a bola tirou tinta da trave. Depois, Flaco Lopes viu John adiantado e tentou surpreender. Além já da desvantagem no placar, o Palmeiras perdeu Marcos Rocha, expulso ao atingir Igor Jesus. A decisão veio depois da checagem do VAR. Não concordo com a expulsão, porque primeiro ele empurra, depois ele afasta o braço, ele nem vê onde ele esbarra a mão dele. Então, assim, para mim, em nenhum momento o Marcos Rocha quis agredir ele. No tiro de meta, Igor Jesus ajeitou para Savarino. 2-0 Botafogo. Abel Ferreira tirou Estevão, entrou Gabriel Menino. A torcida perdeu a paciência. O Botafogo ainda fez o terceiro, Adrielson de cabeça. Nos acréscimos, Richard Rios descontou. Muitas vezes nós temos que reconhecer que os nossos adversários são melhores e hoje acho que o nosso adversário, ao longo do jogo todo, pese embora o Palmeiras tenha mais expectativa de golos, foi melhor e acabou por ser também feliz no jogo. Estamos na luta, ok? Estamos na luta ainda, agora sabendo que o Botafogo tem tudo para ser campeão e eu não acredito que eles vão desperdiçar, já desperdiçaram o ano passado e não acredito que vão desperdiçar este ano e, portanto, vamos continuar a fazer o nosso trabalho. O Botafogo recuperou a liderança em um momento crucial da temporada e trouxe alívio para a torcida, além de encaminhar a conquista do título do Campeonato Brasileiro a 2 rodadas do fim, chega com ainda mais confiança para o jogo mais importante da história, a final da Libertadores, sábado, contra o Atlético Mineiro. Eu não estou com pressão nenhuma, confesso-lhe, não estou com pressão nenhuma, estou a desfrutar apenas e só do momento. Aquilo que levamos para a final é exatamente esta motivação. Acho que tem que ser tem que ser a melhor versão ou das melhores versões do Botafogo. É isso que nós comprometemos. Tem uma história totalmente diferente e onde pode marcar uma história de ouro na página do Botafogo. O Botafogo começou muito bem, então, essa semana que pode mudar a sua história, vencendo o Palmeiras e agora viaja para Buenos Aires. O Vladimir Bianchini está conosco. Qual é o horário da viagem, hein, Vlad? Já está tudo sendo preparado aí para o embarque? Tudo sendo preparado, Bruno, a gente vê a movimentação dos funcionários já trazendo os equipamentos. Eu estava passeando pelo hotel, vi alguns jogadores tomando café da manhã, conversando com parentes, amigos. A previsão é que eles saiam daqui do hotel em Guarulhos 12h40 e num voo fretado por volta das 2h da tarde irão para Buenos Aires. O Botafogo, que lidera o Campeonato Brasileiro, tem uma preocupação
para o próximo jogo da Libertadores da final, que é o zagueiro Bastos, que saiu com um problema na coxa esquerda, será reavaliado, ainda é dúvida para essa partida. Um fator bastante curioso é que o Luiz Henrique, atacante do Botafogo, ontem pediu desculpas ao Hulk, até tentando dar uma amenizada no clima que ficou de rivalidade entre as duas equipes, as brigas que tiveram, né, que a gente lembra na última partida entre o Galo e também o Botafogo. Com essa vitória sobre o Palmeiras, o Botafogo tem chances enormes de ser campeão brasileiro. Agora, segundo o Opta, estão 69% de chances de ser campeão, enquanto o Palmeiras tem 29,7%. Lembrando que o Botafogo, para ficar com o título, precisa de apenas 4 pontos para se garantir matematicamente, mesmo que o Palmeiras vença as 2 partidas restantes. Falando a respeito também do Botafogo, a gente viu a logística bastante grande aqui, são pelo menos 3 ônibus, um para a delegação, jogadores, também outro para os funcionários, outros para as pessoas no entorno, amigos e tudo mais. Vai ter uma promessa de muitas pessoas lá na Argentina. Já para o Palmeiras, a situação fica muito complicada. Tem mais 2 jogos para fazer nesse Campeonato Brasileiro. E o Abel Ferreira ontem foi chamado de burro por uma parte da torcida, o que gerou até um certo burburinho quando ele substituiu o Estevão. Não vai ter o Marcos Rocha para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, já que o lateral recebeu o cartão vermelho e foi suspenso. Então o Verdão tem uma questão para administrar até o final do torneio, torcer contra o Botafogo e também fazer a sua parte para tentar o tricampeonato brasileiro. Bruno. Então, Vlad, a gente vai mostrar esses números que são interessantes. Olha só, o Botafogo ontem, em relação também aos indicadores dos 3 jogos anteriores. Então ontem ele foi mais eficiente, olha o percentual de chutes no alvo. Assim, ele marcou quase 2 gols acima do que era esperado. Nos jogos anteriores, deixou de fazer 5. Precisão nos passes, ele foi mais eficiente nos jogos anteriores, mas passes verticais. Então, como ontem o Botafogo teve contra-ataque, né, Marra? Bola longa, enquanto nas outras partidas ele precisava... Jogava contra times de bloco baixo, né? Exato, né? E aí a posse de bola, ontem 44%, Normal. nos jogos anteriores mais de 70%. Não, 44 depois da expulsão do Marcos Rocha, né? Também, é verdade. Basta ter um jogador a mais, porque poderia ter até menos. É verdade. Não tem problema nenhum. É. Sem pudor. Vamos lá então de novo com a Mariana Spinelli, com o Pedro Ivo Almeida. Vocês acompanharam os botafoguenses aí assistindo ao jogo em Buenos Aires, né? Os que já estão aí esperando a decisão da Libertadores. Quais são as contas, hein? Vocês dois aí olharam eu já fiz as minhas. Ah, é? Tá fazendo Isso. conta há bastante tempo, Bruno. Não é? Aham. Na parte de cima e na parte de baixo. Exatamente. E fiz muita conta Você tá fazendo. também, contra o rebaixamento. Aham. Mas vamos lá, pensando no título, Mari, quais são as contas para o Botafogo, as contas de vocês? Bom, estamos de volta aqui direto do Monumental. É importante falar que, claro, a gente está aqui já no clima de Libertadores e a gente vê a torcida do Botafogo dividindo, né? A gente falou na primeira entrada ali de o coração em São Paulo vivendo o jogo contra o Palmeiras, mas claro que a cabeça também na Libertadores, que querendo ou não, faz conta. Eu quero saber as contas do Pedro. O jogo é difícil, né? A sequência do Botafogo também tem um jogo complicado. Muito bom nisso. Não, mas eu acho que o torcedor do Botafogo, além de fazer a conta, eu acho que ele está naquele momento também de tentar, mesmo com nervosismo, desfrutar um pouquinho na medida do, curtiu hoje, amanhã a gente pensa amanhã. Agora a próxima missão é Libertadores, depois a gente volta a pensar no Campeonato Brasileiro. 4 pontos que o Vlad falou. Então, uma vitória e um empate, Botafogo campeão. Ô Mari, tudo bem? Um beijo pra você de novo, fã de esporte aqui de novo. Mudamos um pouquinho o ângulo, escapar um pouquinho da chuva. Vocês devem ter reparado, já colocamos aqui a jaquetinha, tá frio pra caramba aqui. Conversando, Mari, tentando entender até ontem, quando a gente cruzava com o botafoguense, conversando com amigos botafoguenses e tudo mais, eu acho que quem tá fazendo conta pra tabela de Campeonato Brasileiro somos nós. O torcedor botafoguense, ele ontem queria respirar, virar a página e agora ele tá olhando 100% pro jogo de sábado. Ele está olhando para sábado, ele não está pensando se quando acabar a semana em Buenos Aires ele volta, se vai precisar de uma vitória simples, se vai secar o adversário, se vai fazer um pontinho e depois vai depender de uma vitória simples na última rodada. Tudo agora está virado para cá, para o Monumental. Está virado para o palco da grande decisão, da glória eterna por essa busca. Acho que a conta vai ficar para um segundo momento. Resolveu ali os 3 pontinhos de vantagem na partida de ontem. O foco é todo aqui. E dentro muito do que você fala do tal desfrutar. Não tornar somente um peso a decisão de sábado. A decisão, ela por si só, ela já tem uma carga de tensão para o torcedor, para quem está aqui, para quem sabe fez o que podia e o que não podia para pegar um avião, para reservar um hotel, uma acomodação, tá com os amigos de casa para estar aqui. Então acho que tem muito disso. Quarta, quinta, sexta-feira, viver essa ansiedade, entender como vai ser
esse jogo de sábado para o Botafoguense e, claro, também para o atleticano e depois para o Botafoguense, mais especificamente, olhar 100% para essa especificamente. tabela do Campeonato Brasileiro. Não acho que seja uma coisa, não, a gente está aqui, está pegando um avião, está voando para Buenos Aires, já está aqui em Buenos Aires, tem muita gente chegando hoje, tem muito Botafoguense chegando hoje, parte da torcida considerável também que estava assistindo esse jogo em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Brasil, antes de vir para Buenos Aires, entre hoje e amanhã, um deslocamento muito grande das duas torcidas, é bom frisar, mas acho que tem muito de olhar para sábado. A conta do brasileiro, passando o sábado a gente pensa, acho que é um pouco esse o tom do Botafoguense. Eu vou trazer uma curiosidade pra você, Bruno. Ontem o Pedro Ivo e uma parte da nossa equipe assistiu nesse bar que estavam só, que foi a concentração dos botafoguenses. Eu fui para um outro bar assistir o jogo mais pertinho do hotel e ali estava bem mesclado. E olha que coisa curiosa. Tinha muita torcida do Palmeiras, imagino que sejam torcedores que moram aqui em Buenos Aires, enfim, mas torcida do Palmeiras. Tinha torcida do Flamengo, e aí eu fui conversar com um torcedor do Flamengo, e ele me falou que ele já tinha comprado a final, assim, se o Flamengo tiver, eu vou. Tem um amigo meu também, ele é corintiano, ele fez isso em Assunção. Comprou, eu vou então. Eu vou pegar uma folga e vou. Tinha também atleticanos que estavam, então tava uma coisa mais mista. Eu vi torcedor do Flamengo gritar fogo, comemorar com o Botafogo os gols. Eu entrevistei, eu tô com um vídeo aqui do rapaz. Sério? Que ele falou Você caçou o registro de rubro-negro dele? Eu peguei provas pra depois não falar que é mentira. Então eu tava com palmeirenses falando: o Internacional vai cometer o crime contra o Botafogo e a gente vai vencer o Cruzeiro, os palmeirenses falando. O flamenguista já tava, Botafogo campeão, o que eu não quero é o Palmeiras sendo campeão. E o torcedor do Galo tava assim, gente, qual o resultado que é bom aqui desse jogo entre Palmeiras e Botafogo pra afetar no sábado? Tava assim, viu, Bruno? Então eu vou trazer a realidade. Tá bom, Mariana? Oráculo? Isso, eu vou trazer a realidade. Tá? Já que o torcedor está confuso com tantas contas, eu vou ser mais claro. O Botafogo está a um empate do título. Dá licença. Eu lembrei de um personagem que eu vi na televisão. Não, pera. Pai Vicário. Nunca erra. Nunca erra. Hein, Mariana? Nunca erra. Ô, Jailson, não cai não, velho. Você acabou de chegar nesse programa, não cai nesse papo. Pai Vicário. Comecei assim, depois pior. Também. Jailson vai ver comigo, você vai ver. Atenção, botafoguense, você está a um empate do título. Porque na minha tabela, o Botafogo já tem 76 pontos. Porque o Botafogo já venceu o São Paulo na última rodada. Ah, é? Já teve esse jogo? Já venceu. Então o Botafogo já tem 76 pontos. Ele precisa de um empate contra o Inter, tá? A decisão do campeonato... É difícil. Então, a decisão do campeonato é entre Internacional e Botafogo. O Internacional vai jogar agora contra o Flamengo, daquele jeito. E depois o Internacional recebe o Botafogo. Então, se o Internacional vencer o Botafogo, aí temos um jogo, certo? Temos um campeonato. Se o Botafogo empatar essa partida, no Sul, o Botafogo já é campeão. Essa é a minha conta. O Botafogo e São Paulo já teve o jogo, então? Já teve, e o Botafogo já venceu essa partida. Já tá garantido, Bruno? É mesmo? Eu não vi. Eu também não vi. Ô, Mário, vamos ser sinceros, o que você acha? Você acha que se chegar na última rodada, com o Palmeiras podendo ser tricampeão, igualando o São Paulo, mas dependendo de uma vitória do São Paulo contra o Botafogo, isso vai acontecer? Não, pera. Mas aí os jogadores do São Paulo vão entregar o jogo? Eu não entendi. Foi isso? A gente tá querendo chegar onde, hein, Bruno? Não, esse menino, né? Ele já chegou. Vamos lá. É a última rodada do Campeonato Brasileiro. Algumas equipes já estarão com seus objetivos atingidos. Férias. E aquelas que prezam pelo planejamento vão precisar dar férias para alguns jogadores. Sim. Faz sentido. E a gente está falando então Bruno, de um grupo de São Paulo, Flamengo e talvez Fortaleza? Porque se o Inter pode ganhar do Botafogo, o Inter pode querer algo mais até lá na frente. Então, esse grupo que pode dar férias é Fortaleza, isso, Flamengo e São Paulo. Isso. Entendi. Então, por isso que nas minhas contas, basta um empate do Botafogo contra o Internacional. Vem comigo, Bruno. Mariana. Me tira uma dúvida, nessa história, o Palmeiras também com a sequência dele, ele também já foi? Então a gente já decretou, então, que acabou pro Palmeiras. Não, esse negócio de decretar é muito complicado, porque prometeram pra mim no início da semana. Isso é uma promessa ou uma projeção? Não, Mari. Teve esse problema no Mari. Nessa conta, o Palmeiras tá vivo. Tá vivo, sim. Nessa conta, o Palmeiras tá vivo, mas ele precisa vencer os 2 jogos que tem. E aí, se ele vencer, ele tira o Inter.
Isso. Por quê? Porque o Palmeiras ele pode ir a 70... Por isso que o Botafogo precisa de um empate. A conta é essa. Porque o Palmeiras ele pode ir a 76 pontos. Na minha tabela, o Botafogo já tem 76, porque ele já ganhou de São Paulo. Ele precisa, então, empatar com o Inter para ir a 77. Com o mesmo número de vitórias hoje do Palmeiras. Isso. Aí o Palmeiras, nos critérios de desempate, venceria o Botafogo se as duas equipes terminarem com 76 pontos, entendeu? Tá vendo, Pedro Ivo? Fala, qual é que eu já atuo todos os dias. Se eu puder jogar pra alguém, qual essa fala do Bruno Vicari pro torcedor botafoguense? Vê o que ele acha. Não, que já tá resolvido, é só um empate contra o Inter. O torcedor botafoguense, primeiro que ele tá absolutamente nervoso com o sábado aqui. Aí depois, quando ele virar a chave, a depender de como vai virar essa chave, aí ele bota lá na rede social dele, pega no corte lá. Não, o Vicari falou que é só empatar contra o Internacional. Contra o Internacional do Roger Machado, que tá tranquilo, né? Tá tranquilo. E ele passou uma semana ouvindo que o campeonato tinha acabado, o time dele tinha acabado. O psicológico. Não, mas peraí, não ouviu de mim. Não dava muito cheiro. Pode ter ouvido de outros, não de mim. Não, tá falando da opinião pública, pública. Ele sim. tá ouvindo de muita gente, aí ele agora vai ligar pra ouvir o Vicari sobre o Inter. Só empatar, ele não quer ouvir isso, não. Ele não mas acha agora que falando sério. Eu entendo o questão, desculpa, Mário, eu entendo a questão da rivalidade. É pouco provável, falando sem a muitos verdade, objetivos na reta final que o São Paulo também, vai dar a sua vida para vencer a última rodada, podendo cair o título, entre aspas, no colo do Palmeiras, é claro. Mas eu acho que ainda tem 2 rodadas longas aí, água para passar debaixo dessa ponte. Não sei se é só o empate contra o Inter, não sei como é que o Botafogo vai sair daqui do Monumental. Então, eu acho que isso é importante. O Botafogo, ele tá num sanduíche muito bom, porque ele tava esperando a vida inteira para poder se deliciar. Mas se morder errado... Pois é, porque aí você tem o Palmeiras, foi gostoso, deu tudo certo. Agora tem sábado. A mordida no sábado pode afetar o gosto do jogo contra o Internacional. Eu vou te dar uma provocada de jogar pro Mário, pro Jailson, pro Bruno. Se sai daqui com uma baita de uma mordida sábado, campeão. Como é que entra em campo contra o Inter? Relaxado? Missão tá cumprida? Tanto faz como tanto fez? E aí, Jailson? Não, pra mim... Não sei, também eu acho que a projeção é difícil, mas fala aí, Jailson. Não, pegando o gancho do que vocês estão falando, pra mim passava muito por ontem. A vitória de ontem do Botafogo levando os outros jogos, né, falando de Atlético Mineiro na final da Libertadores e do Inter também, na terça-feira, né, se eu não estou enganado. São 3 dias só a diferença, né, entre o jogo Botafogo e Inter. Acho que na quarta, né? Na quarta? Na quarta, isso. Na quarta-feira. Jogos todos na quarta às 9h30. Então, pra mim, dos envolvidos. Passava muito pelo jogo de ontem. Então, a gente até brincou aqui fazendo projeção de empate, vitória. Para mim, o melhor dos mundos, Pedro e Mari, foi a vitória de ontem. Então, eu tenho até um amigo botafoguense, abraço para ele, né, o Basílio, que até ontem ele estava muito, muito tenso. E não é aquela, como a Mari falou na primeira entrada, de comemorar, soberba e tudo mais. Não, ainda tem o jogo de sábado, sim, mas é aquele alívio. Ganhamos o Palmeiras, era necessário essa vitória em cima do Palmeiras para melhorar de vez, né, o clima para sábado. Então, ganhando a Libertadores no sábado, aí é melhor ainda, é o melhor dos mundos. Não tem como, assim, não tem eu acho que isso é discussão, importante. Pra mim. E eu acho importante reforçar isso, né, pra quem não acompanhou a gente na primeira hora. O tom do torcedor do Botafogo aqui, com o resultado, não era tom de aê, acabou o Campeonato Brasileiro. Acabou, dorme, vira a página, que sábado tem um negócio galera, na frente. Não foi loucura, foi... Todo mundo pegou as coisinhas, claro, todo mundo lá ficou tomando sua cervejinha, curtindo, mas não foi clima de explosão, de torcida fazendo barulho, nada. Comemorou, beleza, uma mistura de um alívio, mas eu acho que muito mais uma sensação disso, Jailson. Missão cumprida, feito, nossa temporada não acabou nessa terça-feira, porque tem muita coisa. Porque tem um contexto, o torcedor do Botafogo ele não veio a Buenos Aires para se reunir no bar e ver o jogo de ontem. Exato. Ele, por um contexto, por uma circunstância do brasileiro, ontem alguns que já estavam aqui de forma até bem antecipada, tiveram que se reunir para ver um jogo decisivo. Então, ontem foi ali e cumpriu a missão. Ele não está aqui por causa do jogo de ontem. Então, acho que isso também dá um pouco o tom do que foi. Ninguém acordou hoje pela Júlia com bandeira, buzina, provocando. Está todo mundo quietinho, esperando, friozinho, chuva fina em Buenos Aires. Está todo mundo ali tentando entender ainda qual é exatamente, modulando o tom para sábado. Não tem uma prepotência, não tem uma provocação, não tem um já ganhou, nem de brasileiro, nem de Libertadores. Tem uma coisa do tipo... Vencemos ontem. Jailson falou em alívio, né? Acho que eu concordo bastante também. Então, aliviou, respirou para tentar pensar só em sábado. Pois é, pessoal, tá em mais um vídeo, né?
O Botafogo que venceu ontem o Palmeiras no Allianz Parque por 3-1, né? Um gol para cada ponto de vantagem. Agora abriu 3 pontos e o Botafogo agora depende apenas de 4 pontos nos últimos 6 disputados para ganhar o título do Campeonato Brasileiro. O Botafogo que tem um confronto contra o Internacional fora de casa e contra o São Paulo, né? O Botafogo que precisa, né, num cenário aí muito bom para o time do Botafogo seria um empate contra o Internacional, que a gente sabe que está jogando muito bem, jogar no Beira-Rio é muito complicado. Um empate contra o Internacional e uma vitória contra o São Paulo já daria o título brasileiro ao time do Botafogo de 2024. E é isso, o tão sonhado título do Botafogo pode vir agora, este ano. Mas é isso, como o Luiz Henrique falou, né? Pés no chão, né? Cabeça no lugar e tudo se conquista, né? Pode conquistar o título aí. Então é isso, o Botafogo tá aí galgando cada passo, um passinho de cada vez atrás do seu tão sonhado objetivo, que é aí o título brasileiro, e não está tão distante dessa vez, por mais que esteja complicado, mas não está tão distante. Agora faltam 2 rodadas e 6 pontos disputados, o Botafogo precisa de 4. Então um empate agora contra o Internacional no próximo jogo seria algo sensacional para o time do Botafogo, já contando que poderia ter uma vitória aí contra o São Paulo, que já largou praticamente o campeonato, né? E o São Paulo é o único tricampeão, acredito que não iria deixar isso acontecer, o Palmeiras ser tricampeão. Então, possa ser, não estou dizendo que vai entregar, lógico que não, longe de mim falar isso, mas possa ser que tenha largado aí, abandonado o campeonato, já que não está disputando algo, né? Então, poderia dar as férias antes do previsto, né? Mas vamos ver aí o que pode acontecer. Mas aí, o que é que vocês acham, né? O que vocês acharam sobre essa partida do Botafogo contra o Palmeiras? Comenta aqui embaixo, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!